Queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD Jovem. O programa EBD Jovem é um programa da Assembleia de Deus em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Esse programa EBD Jovem estuda com vocês as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. E nesse quarto trimestre de 2018, estamos estudando um tema geral: o vento sopra onde quer. O ensino bíblico do Espírito Santo e a sua operação na vida da igreja. Hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem como título o batismo com o Espírito Santo. E o texto do dia da nossa lição de hoje está em Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E a síntese da nossa lição de hoje diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Então, hoje nós temos esta oportunidade de falar e de estudar aqui com vocês a respeito da definição do batismo no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo. Vamos também estudar sobre o que não é o batismo no Espírito Santo e também sobre o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. O programa EBD Jovem está apenas começando, fique conosco. Amados telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para estudar com vocês, nesta ocasião, a lição de número 4 das lições bíblicas de jovem, que tem como título o batismo com o Espírito Santo. Antes de começar o comentário da nossa lição de hoje, eu quero aqui aconselhar você que é professor da Escola Bíblica Dominical ou você, irmão, irmã, amigo e amiga interessado em se aprofundar mais sobre este assunto, recomendamos o livro-texto deste trimestre do autor das lições da Escola Dominical, pastor Alexandre Coelho, que você adquire na CPAD, e também gostaria de indicar este livro também da CPAD, publicado pela CPAD, do Dr. Antony de Palma, O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, que você também pode adquirir e ter uma leitura muito abençoadora, porque vai se aprofundar mais neste assunto do batismo no Espírito Santo. Bom, para começar, como o tópico 1 da nossa lição fala, definindo o batismo com o Espírito Santo, primeiramente queremos aqui falar um pouco sobre a questão da nomenclatura. Há alguns que dizem batismo com o Espírito Santo e outros falam no Espírito Santo. A versão Almeida Revista e Corrigida, ela traz a grafia batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, o termo grego, analisando no original grego, a nomenclatura mais adequada é batismo no Espírito Santo, porque literalmente no grego está batismo em o Espírito Santo, né? Então, o nome mais adequado seria batismo no Espírito Santo. Mas o que vem a ser o batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo, como alguns falam? Em primeiro lugar, nós temos aqui uma declaração de Jesus em Lucas 24, 49, dizendo: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, podemos definir que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder de Deus na vida do crente. Agora, ele tem uma finalidade, não é para o crente se sentir poderoso, mas é para que ele possa testemunhar de Cristo. Então, Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, meu querido irmão, o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual que ocorre junto ou após a regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas. Uma coisa importante também a gente colocar aqui é que o batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração.
não é a mesma coisa que regeneração. O Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem toda uma ação soteriológica na vida da pessoa, e depois que a pessoa se converte, o Espírito Santo atua na vida das pessoas em todas as fases do seu crescimento espiritual. Porém, há uma experiência que o crente pode ter com o Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Essa experiência é distinta da conversão, assim como os crentes samaritanos, eles, lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, eles já tinham crido antes, já eram crentes, mas não eram ainda batizados no Espírito Santo. E depois os apóstolos oraram por eles, eles foram batizados no Espírito Santo, mostrando claramente o texto que é uma experiência distinta da conversão, e no caso ali foi distinta e também cronologicamente separada, posterior à conversão, enquanto que lá na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, quando eles foram batizados no Espírito Santo, tudo leva a crer, pelo contexto ali, que o batismo no Espírito Santo ocorreu simultaneamente após a conversão deles. Então, uma coisa importante em relação ao batismo no Espírito Santo é que não é uma experiência somente para os dias da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, mas é uma experiência também para os nossos dias. Há alguns evangélicos que não acreditam na atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais, mas a Bíblia é muito clara em dizer, conforme Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículos 38 e 39, quando disseram a ele, o que é que a gente deve fazer? Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, aí está falando de conversão. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, que ele se refere aqui, é o batismo no Espírito Santo. E no versículo 39 de Atos 2, Pedro falou, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o batismo no Espírito Santo, ele não ficou restrito ao dia de Pentecoste, ele não ficou restrito aos judeus que estavam longe, mas ele diz a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então é uma realidade para os nossos dias, e o movimento pentecostal tem mostrado e tem provado isso a cada dia, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência, é um dom de Deus disponível também para os cristãos da atualidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, disse que de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais estarão disponíveis para a igreja até a volta de Jesus, porque Deus deu à igreja a grande comissão, a tarefa muito grande de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos em todas as nações. Então esta obra desafiadora, ela só pode ser feita, só conseguimos fazer a contento com esse revestimento de poder, essa capacitação, esse empoderamento do Espírito para a missão. Agora, uma coisa precisamos chamar a atenção, conforme o comentarista aqui também coloca, no tópico 1.3, o batismo no Espírito Santo não é um designativo de espiritualidade. Então, isso é muito importante. As pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas não podem se sentir mais espirituais ou mais crentes do que outros, ou se acharem mais maduras espiritualmente do que outros. Então, batismo no Espírito Santo não é atestado de maturidade espiritual, né? O batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder do alto para o serviço, para cumprirmos a missão do Senhor. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelos frutos os conhecereis, e não pelos dons. Então a gente é reconhecido não pelo fruto, mas pelos dons. Então é importante a gente estar atento a isso. Jesus, em João, no capítulo 13, no versículo 35, ele diz
nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o cartão de identidade do cristão é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. É a demonstração do fruto do Espírito que vai revelar a nossa maturidade espiritual. Então, o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como alguns falam, é uma experiência distinta da salvação, distinta da regeneração, um revestimento de poder de Deus na vida do crente, para que ele possa fazer a obra de Deus com mais eficiência. E quem falou, quem batizou esse nome de batismo, vamos dizer assim, foi o próprio João Batista, disse, né, que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava batizando com água, mas Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus, em Atos, capítulo 1, ele diz, não, vocês vão para Jerusalém, fiquem aguardando a promessa do Pai, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então o próprio Jesus também chamou essa experiência de batismo no Espírito Santo. É por isso que a gente chama isso de batismo no Espírito Santo, ok? Então muito bem, vamos fazer mais uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem. Eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, e este programa EBD Jovem é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos estudando neste trimestre a respeito da teologia pentecostal, o tema geral do trimestre, o vento sopra onde quer, e na lição de hoje, a lição de número 4, nós temos uma lição intitulada O Batismo com o Espírito Santo. Já falamos no primeiro tópico sobre a definição. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder de Deus na vida do crente para que ele cumpra a missão que recebeu do Senhor. A igreja, para cumprir a grande comissão, a contento da forma como Deus quer, ela precisa, é indispensável esse revestimento de poder para que possa testemunhar de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, no tópico 2 da nossa lição, vamos estudar aqui o que não é o batismo com o Espírito Santo. É muito importante a gente entender isso, porque às vezes, meu irmão, você pode ouvir outros irmãos evangélicos dizerem também, eu também sou batizado no Espírito Santo. E todo mundo diz que é batizado com o Espírito Santo, mas às vezes tem alguns evangélicos que para eles batismo no Espírito Santo é uma coisa, e para você que é pentecostal, batismo no Espírito Santo é outra. Conforme nós definimos aqui no tópico 1, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, é uma experiência que não é a mesma coisa que a regeneração, não é a mesma coisa que novo nascimento. Agora, para alguns evangélicos, batismo no Espírito Santo, eles confundem com a iniciação, com a regeneração, com a incorporação do crente ao corpo de Cristo, mas nós entendemos pela Bíblia Sagrada que são coisas distintas. Na verdade, todo crente, toda pessoa que se converteu a Cristo, que foi nascida de novo, ela tem o Espírito Santo. O nosso corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em vós. Todos nós temos o Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo é uma outra coisa, é uma experiência posterior que o crente passa com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. Então, conforme o tópico 2.1 da nossa lição, o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que conversão. O que é a conversão? A pessoa, quando ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus produz fé no coração da pessoa, a pessoa ela crê em Cristo, ela tem a fé salvífica, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela se arrepende dos seus pecados. Então, quando o pecador
ele tem a fé salvífica, a fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, então aconteceu aí na vida dessa pessoa a conversão. Então, conversão é igual arrependimento mais fé. E quando a pessoa se converte a Cristo, ato contínuo, ela é regenerada, ela é justificada, ela é adotada na família de Deus, ela é incorporada ao corpo de Cristo, ela é selada com o Espírito Santo, mas isso não é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Batismo no Espírito Santo é para quem já é convertido. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela pode ocorrer no dia da conversão da pessoa. Eu já vi pessoalmente, pessoas que a gente falou de Jesus para elas aceitaram Jesus e no momento da oração que a gente foi fazer por ela, aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo e falou línguas estranhas, sem nem mesmo saber o que estava falando, sem nem mesmo saber o que estava acontecendo. Ela foi batizada no Espírito Santo. Lá em Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ali o contexto dá a entender que foram duas experiências distintas, mas que ocorreram simultaneamente, a conversão e o batismo no Espírito Santo. Mas já em Samaria, no capítulo 8, o povo ali já era crente, já era discípulo de Cristo, já tinha se convertido ao Senhor e depois receberam a oração ali de Pedro e João e foram batizados no Espírito Santo. Em Atos 2:38, inclusive, Pedro, aqui em Atos 2:38, ele faz a distinção. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então ele está falando aí de conversão e depois ele fala, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então são duas coisas distintas. O dom do Espírito Santo, aqui em Atos 2, é a promessa do Pai, é o batismo no Espírito Santo, é o revestimento de poder de Deus. Então são experiências diferentes. Outra coisa também importante é que conforme Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, fala que nós temos o Espírito Santo como um selo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, todo crente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é como um selo que atesta a propriedade de Deus, que atesta que nós somos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, a Bíblia diz que nós fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Aqui não está falando de batismo no Espírito Santo, de revestimento de poder na conversão. Aqui está falando que o Espírito Santo é o agente batizador que ingressa, que enxerta o novo crente no corpo de Cristo. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, essa pessoa é enxertada no corpo de Cristo, ela começa a fazer parte da Igreja de Deus e quem faz isso é o Espírito Santo. Nós aqui batizamos as pessoas, anotamos o nome dela, admitimos ela no hall de membros da igreja local, mas admitir, vamos dizer assim, no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo, o Espírito Santo é quem faz isso. Então, o Espírito Santo, ele enxerta o novo convertido no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E o tópico 2.3 da nossa lição também diz que o batismo no Espírito Santo não é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. E esse fruto do Espírito, referido lá em Gálatas 5, 22, que é produzido na nossa vida, através da atuação do Espírito Santo na nossa vida e também da nossa disponibilidade de se submeter à orientação do Espírito Santo,
Isso aí marca a santidade do cristão. Então, nós não podemos confundir fruto do Espírito com batismo no Espírito. Inclusive, batismo no Espírito Santo não é evidência ou atestado de santidade. Ninguém é batizado no Espírito Santo porque merece. É uma dádiva, é uma graça, é um dom de Deus que não é por merecimento. Agora, a produção do fruto do Espírito é algo que acontece numa sintonia, numa sinergia entre o crente e o Espírito Santo. Então, se a gente se inclinar para as coisas do Espírito e fugir das coisas da carne, se a gente andar no Espírito, conforme diz o texto sagrado lá em Gálatas capítulo 5, se a gente andar no Espírito, se a gente viver no Espírito, se a gente se inclinar para as coisas do Espírito, conforme Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5, então o que é que vai acontecer? Nós vamos produzir o fruto do Espírito, nós vamos crescer em maturidade espiritual. Então o fruto do Espírito é o resultado, de uma maturação na vida do crente, de passar por experiências em que Deus o vai moldando de acordo com a sua palavra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fechando esse tópico 2 da nossa lição, o batismo no Espírito Santo não é a conversão. Se alguém disser aí que batismo no Espírito Santo é a mesma coisa de conversão ou é a mesma coisa de regeneração, isso não tem base bíblica para isso. Então, não é conversão. Batismo no Espírito Santo também não é o selo do Espírito. Batismo no Espírito Santo não é a produção do fruto do Espírito. E batismo no Espírito Santo não é aquele ato do Espírito Santo enxertar o novo crente no corpo de Cristo. Porém, batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder de Deus para que ele faça a obra de Deus. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos. Queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD Jovem, estudando conosco, nesta ocasião, a lição de número 4 deste trimestre da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical, o batismo com o Espírito Santo. Esse é o assunto da nossa lição. Já temos aprendido o que é o batismo no Espírito Santo e o que não é o batismo no Espírito Santo. Mas a pergunta que surge é a seguinte: como eu vou saber se alguém foi ou não foi batizado no Espírito Santo? Qual é a evidência física inicial de que alguém foi batizado no Espírito Santo? Qual é o critério objetivo que eu possa identificar que alguém, de fato, foi revestido com esse poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus? Bom, os pentecostais, desde o seu surgimento, no final do século XIX para início do século XX, os pentecostais surgiram defendendo que o batismo no Espírito Santo ele é evidenciado pelas línguas estranhas. A glossolalia, que é falar em línguas desconhecidas, é defendida pelos pentecostais, por nós, pentecostais da Assembleia de Deus e outros pentecostais, que as línguas estranhas, elas são a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. A Bíblia, quando fala em línguas estranhas, nessa tradução nossa, Almeida Revista e Corrigida, fala de línguas estranhas, na verdade são línguas desconhecidas, mas é importante a gente frisar que são línguas desconhecidas para quem fala, porém, línguas conhecidas ou desconhecidas para quem ouve. Em outras palavras, as línguas do Espírito Santo, a glossolalia, sempre será desconhecida para quem fala e não necessariamente desconhecida para quem ouve. Na nossa experiência pentecostal, o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, as línguas também são desconhecidas para quem ouve. Não somente desconhecidas para quem fala, mas, na maioria das vezes, também desconhecidas para quem ouve.
Outra coisa importante também com relação às línguas é que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo, e lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, vemos também Paulo ensinar sobre as línguas estranhas como o dom de variedade de línguas. E quem tem esse dom de variedade de línguas deve orar a Deus pedindo para interpretar. Bom, mas por que é que os pentecostais eles defendem? Por que é que nós defendemos que as línguas estranhas são a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo? Bom, isso está baseado no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele relaciona 5 ocasiões em que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. O primeiro episódio está em Atos 2, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz em Atos 2 e 4 que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, na primeira manifestação, na primeira ocorrência do batismo no Espírito Santo, houve línguas estranhas. Eles falaram em línguas. Depois a gente vê que lá em Samaria, quando Pedro e João chegaram e oraram pelos irmãos lá, para que eles recebessem o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E ali, no episódio de Samaria, não diz que eles falaram em línguas. Porém, aqui o contexto mostra que houve alguma coisa, houve algum sinal visível ou audível que atestou que eles receberam o batismo no Espírito Santo, mas não está claro que falou em línguas. No capítulo 9, a gente vê também, na questão de Saulo de Tarso, que Ananias orou por ele, ele voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Ele também recebeu o Espírito Santo. Também não diz que ele falou em línguas. Observe que no capítulo 9, quando Deus manda Ananias ir orar por Saulo, diz que o objetivo da oração é para que ele voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele orou por ele, Atos 9, 18, caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Então, provavelmente, esse batizado aí foi o batismo no Espírito Santo. Porém, o texto não entra nesse detalhe, mas certamente houve algum sinal visível, audível, alguma coisa que atestou que ele recebeu o Espírito Santo. Porém, aqui em Atos 10, quando Pedro está pregando lá na casa de Cornélio, versículo 44 em diante, diz que quando Pedro pregava, dizia ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, a prova definitiva aqui para os irmãos judeus de que Cornélio e a sua família tinham sido batizados no Espírito Santo foi a glossolalia, foi eles atestarem que eles estavam falando em línguas estranhas. Então, aconteceu as línguas estranhas lá na casa de Cornélio, em Atos 10, e também em Atos capítulo 19, lá em Éfeso, quando Paulo chega lá e ora pelos discípulos lá de Éfeso, para que eles recebessem o Espírito Santo, diz o texto sagrado, Atos capítulo 19, versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizaram. Então, a gente observa aqui que dessas 5 ocasiões em que houve o derramamento do Espírito Santo, em 3 delas, ou seja, na maioria, a metade mais uma, houve a manifestação da glossolalia. Eles falaram em línguas estranhas. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, e lá em Éfeso, em Atos capítulo 19. Então, nessas 3 ocasiões, ocorreram as línguas estranhas. A profecia ocorreu só aqui
em Éfeso, mas as línguas estranhas ocorreu em 3 ocasiões. Então, isso, na nossa visão, de acordo com a hermenêutica pentecostal, se constitui em um precedente histórico para poder a gente defender que as línguas estranhas elas são o sinal, a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Há alguns que defendem a ideia de que as línguas estranhas são normais, mas não normas. Alguns acreditam que, na grande maioria dos casos, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela fala em outras línguas, mas isso não é obrigatório em todos os casos. Alguns admitem, em caso de exceção, que em algumas situações alguém pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas estranhas na hora. Então, isso é o que é defendido por alguns, porém, os pentecostais clássicos, como os que fazem a Assembleia de Deus, eles defendem que as línguas estranhas, a glossolalia, é a prova definitiva, é o sinal, é a evidência física de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Então, isso é muito importante a gente entender e compreender isso. Depois a gente vai ter outras lições que vai falar sobre línguas, dom de línguas, a gente vai ver que existem línguas devocionais, línguas congregacionais, línguas que são interpretadas, que podem edificar toda a congregação, e línguas não interpretadas, que são aquelas devocionais, que só edifica aquele que fala. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor da classe de jovens, hoje nós estamos aqui com a lição de número 4, fundamental. É uma lição muito importante que fala sobre o que é e o que não é o batismo no Espírito Santo e quais são as evidências, ou qual é a evidência física de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, ao ministrar essa lição, aproveite a ocasião para incentivar seus alunos a buscarem o batismo no Espírito Santo, aqueles que ainda não são batizados, para que todos também possam ter acesso e receber esta bênção, porque, como disse Pedro, a promessa vos diz respeito a nós, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a você pela sua atenção, agradeço a você pela audiência. Compartilhe este vídeo, divulgue o programa EBD Jovem na sua congregação e até o próximo programa, se Deus quiser.